Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Cabeça de Bolsonaro está na bandeja. Esse é o tema que nós vamos tratar aqui neste vídeo e eu vou pedir já para você que é inscrito no canal, que dê um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Lembrando que hoje, às 10 da noite, teremos a nossa live tradicional de domingo. Não se esqueça de assistir a nossa live e de contribuir com a sua audiência. Eu vou dar na live continuidade ao assunto que vou detalhar didaticamente aqui. Pois bem, gente, então, uma coisa que é muito importante a gente pensar nesse processo político turbulento que estamos experimentando no país é que existe uma rivalidade entre Bolsonaro e Mourão. Pode parecer paradoxal essa rivalidade, às vezes existem acenos de consonância em alguns assuntos, algumas concordâncias, eles falam em comum, principalmente no que concerne à agenda moral, a agenda econômica também, junto ao Paulo Guedes. Em muitas situações eles falam a mesma língua, mas se sabe nos corredores de Brasília que Bolsonaro e Mourão não se bicam, que existe uma relação protocolar, muito mais por parte de Mourão do que de Bolsonaro, até mesmo pela cultura militar que ele possui, de defesa do interesse nacional, de missão dada é missão cumprida, essas coisas que fazem parte do imaginário militar, né? A cultura militar tem muito disso. Foi dada a missão dele ser vice-presidente da República, então ele não pode, pelo menos de maneira histriônica ou declarada, fazer oposição ao presidente. Mas de vez em quando, é tanta insanidade partindo de Bolsonaro que o próprio Mourão não consegue se segurar e acaba soltando, não aquilo que não deve, muitas vezes aquilo que é necessário falar, e ainda que saibamos que o Mourão representa uma agenda tão deletéria contra o Bolsonaro, mas em alguns momentos até mesmo o Mourão tem bom senso, coisa que o Bolsonaro não tem em nenhuma situação. Agora, indo direto ao assunto, é claro que é um assunto delicado, um assunto que demanda desconfiança, e isso é compreensível. E claro, meu amigo, se você não acredita no que está sendo falado aqui, você tem total direito de discordar dentro dos limites do respeito, né, e de respeitar o meu trabalho também, né? Então, se você acha que eu estou equivocado ou que as minhas fontes não são seguras, tudo bem, meu amigo, tá? Assiste o vídeo, tire as suas conclusões, mas pelo menos use um pouco da sua inteligência para analisar o processo político, analisar a atual conjuntura política que experimentamos no Brasil, né? E ver que é muita ingenuidade achar que Mourão assina embaixo de tudo que Bolsonaro quer fazer. Você, que é minimamente inteligente, sabe que não. Existe uma rota de colisão enorme entre os dois. E por esse processo passa o Congresso Nacional, que está em vias de um processo eleitoral, tanto a Câmara Federal quanto o Senado Federal, né? Câmara e Senado terão eleições na próxima semana, que vão definir os presidentes da Câmara e do Senado. No Senado, o cenário ele ainda está um pouco obscuro, tem um candidato do governo, tem um candidato que não é do governo e nem da oposição, mas que ambas as fileiras têm tentado depositar confiança. Tem lá a briga dentro do MDB, tem a questão da Simone Tebet e do outro candidato, né? Tem o Pacheco, o senador Pacheco. Só que a Câmara, que é a casa autêntica do povo, é que demanda maior atenção. Por quê? Porque na linha de sucessão, o terceiro governante do Brasil é o presidente da Câmara dos Deputados e não o presidente do Senado Federal. O Senado representa os estados da federação. A Câmara representa o povo. Então as eleições para a Câmara, na minha humilde opinião, são muito mais importantes que no Senado.
porque ali vão ser desenvolvidas as demandas que estão relacionadas diretamente aos interesses da nossa sociedade e do próprio presidente da República. E é ali que a articulação se desenvolve em relação ao processo de impeachment de Bolsonaro. Muitos estão céticos e eu respeito, eu também tenho um certo ceticismo quando recebo algumas informações de fontes clandestinas, eu estudo antes, eu vejo se vale a pena ou não. Tem muita coisa que eu filtro e não coloco aqui, porque muita gente vai rir da minha cara, inclusive, mas teve coisa que eu poderia ter dado furo de reportagem, me arrependo de não ter falado o que aconteceu. Algumas outras coisas eu falo e acontecem. Vocês conhecem o meu trabalho aqui no canal e sabem que 80% pelo menos das coisas que foram colocadas aqui no que concerne a política do Brasil se concretizaram. Não é soberba não, é constatação. E depois de um filtro, eu vou passar para vocês algumas informações que eu tive. A primeira informação eu já falei em vídeo anterior, e 2 reuniões se desenvolveram na semana passada, tá? Não só essa semana que acabou agora, a outra. Tá? Uma reunião na quinta e na sexta, eu fiz um vídeo sobre esse assunto, que é uma articulação para fazer com que Baleia Rossi se tornasse vitorioso, né? E por trás desse processo tem um acordo para aceitar um pedido de abertura de processo de impeachment contra Bolsonaro. Na live do domingo passado eu já coloquei e expus da melhor maneira como que se desenrolou essas 2 reuniões, e outras reuniões ocorreram nesta semana, tá? Uma novamente sob a tutela de Rodrigo Maia, com as lideranças dos partidos, né? Lideranças tanto à direita quanto à esquerda, várias lideranças estavam ali. Aguinaldo Ribeiro, que é do mesmo partido de Arthur Lira, mas que faz parte do bloco contra Bolsonaro. Se diz a favor, mas é raposa dentro do galinheiro. Não tem nada de favor. Está articulando o impeachment do presidente. Pessoal ligado à esquerda, como Sâmia Bonfim, tive a confirmação que Enio Verri, do PT, também esteve nessa reunião, né? O líder do PDT, o líder do MDB, que é o próprio Baleia, e outros. A ideia é a seguinte, tá? Criar toda uma articulação para derrubar Bolsonaro até o final deste ano. Aí muita gente vai dizer assim, mas Mourão é uma continuidade talvez pior, porque Mourão vai colocar à frente com a sua competência demandas que Bolsonaro não teve competência para colocar pelo seu histrionismo e egocentrismo. Concordo. Porque com Bolsonaro, como ele tem esse lado da vaidade pessoal, de estar no poder, alguém que sempre teve problema com a autoestima, sempre foi o café com leite, o segregado, o excluído da rodinha de amigos, de repente ele ascende à presidência da República, tem um certo reconhecimento popular, isso sobe a cabeça, o cara quer se manter no poder, né? Então, muitas vezes, para se manter no poder, ele teve que retroceder em pautas relacionadas à agenda neoliberal. Por isso que tem gente que vem aqui no canal de dizer que é melhor deixar o Bolsonaro e tentar derrotá-lo só em 2022, porque se o Mourão entra, ele vai ter a competência que falta a Bolsonaro para colocar as reformas neoliberais deletérias à classe trabalhadora à frente. Quer dizer, essas reformas, esse bojo de reformas que visam consolidar o neoliberalismo do Brasil, reforma trabalhista, previdenciária, tributária, política, judiciária, educacional e administrativa, que é a mais criminosa de todas, né? Essas reformas vão ser colocadas à frente porque o Mourão não vai ter o histrionismo do Bolsonaro, não vai querer ceder de um lado para ganhar do outro, não vai ter o tal toma lá da cá, como está acontecendo com o Bolsonaro. Então ele vai colocar essas reformas à frente e vai ter uma certa celeridade que falta a Bolsonaro. Então tem uma parte da esquerda, das forças progressistas, que vê com muita desconfiança a derrubada do Bolsonaro, porque colocar o Mourão para essas pessoas é trocar 6 por meia dúzia. E eu também não reprovo essas pessoas por pensarem assim. No que concerne à agenda econômica neoliberal, assina embaixo, com o Mourão vai ser até pior, porque ele vai ter a competência e a celeridade que faltam a Bolsonaro, que muitas vezes toma medidas populistas para se manter no poder. Acaba se indispondo no que concerne a própria credibilidade do governo para poder salvar os filhos, né, de processos na justiça, manipula a Polícia Federal, perde a credibilidade, acaba tendo que fazer acordo
com gente que está fora do governo para poder blindar os filhos e a si próprio, coisa que o Mourão não vai ter que fazer. Então o Mourão vai ter um governo onde ele não tem nada a perder. Ele não tem o verniz populista de Bolsonaro, ao que parece não tem pretensões de reeleição, seria um mandato tampão aí de um pouco mais de um ano, se não for um ano só. E para a galerinha da centro-direita liberal, seria ótimo um mandato tampão do Mourão, porque diferentemente do Temer, que governou quase 3 anos, contando o período de afastamento da Dilma, mas oficialmente foram 2 anos e meio, Mourão não vai ter 1 ano de governo. Se iniciar um processo de impeachment do Bolsonaro agora, em março, vamos colocar aí, que seria mais crível, ele seria afastado aí um certo tempo, ele iria cair um pouco antes do final do ano. Então o Mourão assumiria ali outubro, novembro, dezembro, mais tardar janeiro de 2022. Então seria um mandato bem reduzido de 1 ano. E aí a centro-direita liberal teria o tempo para colocar as reformas neoliberais nefastas contra o povo brasileiro à frente, com a competência que falta a Bolsonaro, porque o Mourão não ia ter preocupação em ficar bem com o povo, ele ia simplesmente fazer o trabalho sujo e rindo, porque ele não teria o comprometimento político que Bolsonaro tem. Então, que é o que grande parte da esquerda teme. Não é que a esquerda goste do Bolsonaro, ela quer que o Bolsonaro se exploda. O ideal seria caçar a chapa pelo TSE, mas se não for possível, tem muita gente da esquerda que defende que o Bolsonaro tem que sangrar até o final e tentar recolocar a esquerda no poder em 2023, através das eleições de 2022. Eu discordo dessa tese porque o Bolsonaro ele não se reduz à agenda econômica neoliberal deletéria e nefasta contra a classe trabalhadora. Também tem uma agenda moral e uma agenda irresponsável de tratamento da política de saúde pública. Então, a minha preocupação com o Bolsonaro não é a agenda econômica, porque eu sei que quem entrar lá, se for um Mourão ou qualquer outro representante da centro-direita liberal, o estrago vai ser feito talvez até com mais competência do que com o Bolsonaro. O que me preocupa é que o Bolsonaro, e aí sim, muito pior do que o Mourão, é incompetente, irresponsável e desumano. Características que até segunda ordem eu não consigo identificar no Mourão. Eu vejo uma certa maldade em relação à política econômica, a um certo autoritarismo, que também existe no Bolsonaro, mas no Bolsonaro eu vejo uma insanidade e esse gado acrítico, alienado, binário e ignorante que o segue e o sustenta politicamente, se transforma numa grande ameaça para o país. Ou seja, se constrói uma narrativa de relativização da pandemia da Covid-19 que está ceifando vidas. Então o Bolsonaro é um mal muito maior do que simplesmente a agenda econômica neoliberal que vai ser colocada à frente, seja com Bolsonaro, com Mourão, com Sérgio Moro, com João Dória, com Luciano Huck e qualquer canalha da centro-direita que for. Mas a minha preocupação é que, de imediato, nós temos que parar Bolsonaro. E aí, reuniões têm sido feitas, e se Baleia Rossi conseguir reverter a sua situação no processo eleitoral, e ele assumir a presidência da Câmara Federal, um pouco mais de um mês vai ser aprovado um processo de impeachment contra o Bolsonaro que tenha uma substancialidade jurídica maior. Rodrigo Maia não colocou à frente, não porque ele não queria, certo? Muita gente diz que ele foi irresponsável. Claro que eu também acho que o Rodrigo Maia poderia ter feito uma força, mas ele, raposa política que é, percebeu que Bolsonaro não seria impeachmentado. E hoje o placar dificilmente coloca o Bolsonaro sofrendo impeachment. Hoje. Está bem batido. Bolsonaro não tem 300 deputados querendo impeachment ele. Ele tem uns 280, talvez 290 deputados que queiram o processo de impeachment. Mas tem uma galerinha ali de mais de 200 deputados que não quer de jeito nenhum, de maneira incondicional, quer blindar o presidente. Então, esse ínterim, com Baleia Rossi chegando ao poder, e ele, Baleia Rossi, articulando no toma lá da cá para distribuir cargos para algumas lideranças, ele consegue, no processo de persuasão e convencimento, mudar esse placar. Bolsonaro precisa ter pelo menos 320 deputados seguramente convictos para derrubá-lo. Ah, mas isso ainda não é o suficiente para ter uma maioria qualificada para derrubar para o impeachment? Sim, mas já é o pontapé inicial
para afastar Bolsonaro. E assim que Bolsonaro for afastado, o processo de desconstrução política dele vai acontecer fortemente e com certeza a maioria qualificada será conquistada no momento em que for votado de fato e de direito o impeachment para tirá-lo da presidência da República, o que vai ser, né, uma salvação nacional. Então, para a gente fechar este vídeo, darei mais detalhes na nossa live. Daqui a 1 hora, mais ou menos, às 10 da noite, nós vamos ter uma live onde eu vou detalhar como foram essas reuniões. Mas para a gente fechar, reuniões estão sendo estabelecidas e se Baleia Rossi ganhar, o processo de impeachment vai à frente. E essas candidaturas que estão pipocando aí, como a do Alexandre Frota, são estratégicas para fracionar mais o voto, para levar, né, forçar a um segundo turno, porque o Baleia Rossi só vence se tiver oportunidade de disputar um segundo turno contra Arthur Lira. É um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo. Daqui a pouco, 10 horas, live, não perca. Um abraço a todos.